Oi, pessoal, tudo bem? Meu nome é Wesley e esse é o canal Bate-Papo com Wesley Schwartz. Para quem estuda arquitetura, engenharia, técnico em edificações, relações públicas ou trabalha em algo relacionado a prefeituras, planejamento urbano, é uma disciplina muito importante. Tem toda uma história por trás, mas vou simplificar ao máximo para vocês entenderem. Revolução Industrial começou, as cidades eram tinha pequenos comércios, pequenas indústrias, as cidades não eram super lotadas de pessoas, a maioria das cidades eram cidades pequenas. E com a Revolução Industrial, grande crescimento das indústrias, muitas pessoas vindo das áreas rurais para a cidade não era planejada para aquilo, começou a crescer muito, era muita gente, um monte de construção desordenada, a cidade não estava realmente preparada para aquilo tudo. Gente, tinha lixo na rua, esgoto na rua, tudo na rua. E era muita gente na rua. O pessoal ia para casa, da rua para casa, e a casa era cheia de pessoas que provavelmente você nem conhecia, porque você ia sem condição nenhuma para a cidade. Você ia atrás de trabalho. Imagina. Então, a Revolução Industrial ela trouxe muita gente para a cidade cresceu de forma desordenada e precisava tratar isso de alguma forma. Eu acho que os maiores exemplos para representar todo esse planejamento urbano, esse início de planejamento urbano, são as cidades de Londres e Paris. Londres, porque foi onde iniciou a Revolução Industrial. Hoje, Londres é uma cidade maravilhosa e deu a volta por cima de tudo isso que aconteceu. Porque era uma das cidades mais poluídas de todas, que tinha a menor qualidade de vida de todas, mas foi uma das que mais cresceu, foi uma das que mais evoluiu. Outro exemplo é Paris. Paris ela passou por um problema muito sério de incêndios nas residências, grandes áreas da cidade foram deteriorizadas e com isso passou-se a ter um cuidado especial. Grande parte da cidade foi destruída, foi aberta grandes avenidas, e nessas grandes avenidas ficou melhor a circulação de pessoas, de veículos. A cidade, querendo ou não, ela foi setorizada para funcionar de uma forma melhor. E é mais ou menos isso que o planejamento urbano faz. Ele cria um plano para a cidade baseado em setores, em que regiões a cidade vai crescer, como ela vai crescer. O elemento mais importante do planejamento urbano é o plano diretor. Ele é um documento que ele apresenta como a cidade vai evoluir, como a cidade vai crescer. Ele é o planejamento urbano documentado. Ele é o planejamento urbano analisado e prevendo quais serão, como a cidade vai crescer, vai se organizar, vai se orientar. É o planejamento urbano em forma de documento. Toda prefeitura tem o seu planejamento urbano. Alguns lugares, cidades menores, elas usam um plano diretor maior, que no caso pega. No caso, pega outras cidades e essas cidades elas criam todos um plano só de como elas vão evoluir, como elas vão crescer e afins. Até mesmo em cidades onde o crescimento dela não tá aumentando com o passar dos anos. Gente, eu tô enroscando tudo. Até mesmo em cidades onde a cidade em si não está crescendo, deve ser planejado como vai se desenvolver ela de alguma maneira. Então, o plano diretor ele apresenta diretrizes para cada região da cidade e qual vai ser a função dela, como ali vai funcionar as construções, como ali vai funcionar as infraestruturas que a prefeitura tende a oferecer para aquele local. Isso tudo é analisado, pensado da forma correta. Se aquele bairro ele é um bairro que precisa de um espaço relacionado à educação,
se aquele bairro precisa ser mais industrial, se precisa levar serviços para aquela região, se é um bairro onde ficam as clínicas da cidade, se ali é o local ideal para elas estarem, se ali ainda é possível esse crescimento nesse ramo, ou esse ramo deve também ser duplicado, tem que ir para outro lugar, outra região da cidade também. Então tudo isso é muito bem planejado no plano diretor. Para quem é arquiteto, engenheiro, técnico em edificações, trabalha na área da construção civil, deve entender como funciona o plano diretor, porque no plano diretor tem uma lista de regras, uma lista de diretrizes de como devem funcionar as construções em cada região da cidade. Você tem uma construção para acontecer numa região da cidade. Você pode trabalhar nela na área de planejamento, ou seja, quando vai estar surgindo o projeto ainda, você pode dizer se é viável ou não aquela construção naquele local. Se é possível fazer tudo o que está planejado. Por exemplo, temos uma região da cidade onde só tem residências de um pavimento, residências térreas. E aí, de repente, uma pessoa interessada em uma construção naquele bairro em específico, ela quer construir um edifício lá. Primeiro deve-se olhar o plano diretor se é possível construir um edifício naquele local. A prefeitura tem regras para isso. Não é simplesmente você é dono do terreno, você pode fazer o que quiser nele. Assim como tem regiões da cidade que você não pode ter um comércio, que você não pode ter uma indústria, você talvez não possa construir um edifício, você tem que construir uma casa. No máximo 2 pavimentos, 3 pavimentos, isso que o que vai dizer é o plano diretor. E tem toda a questão de interpretar também o plano diretor. O plano diretor, querendo ou não, ele mostra para você qual é a região da cidade que vai crescer nos próximos anos, qual é a região da cidade que está propícia para uma indústria, que está propícia para uma área mais cultural da cidade, que está propícia para a área da saúde, da educação. Então, querendo ou não, você consegue ver para onde a cidade está crescendo e para que ramo seria ideal ter uma construção naquele local. Entra muito essa área para os arquitetos, para os empreendedores entenderem como que a cidade vai crescer e se é viável as construções para aquele local. Na história, a gente fala muito sobre Londres e Paris, que foram cidades que se destacaram comparando ao que aconteceu com elas no passado bem distante para o que elas são hoje. São cidades que evoluíram muito e desempenham uma qualidade de vida para os seus moradores muito boa. Atualmente, nós temos outras cidades também que se destacaram. Eu gosto muito de falar sobre Seul, que fica, se eu não me engano, é a capital da Coreia. Seul, ela é uma cidade que sofreu muito com poluição, principalmente dos seus rios. A cidade cresceu muito também com o passar dos anos e para comportar esse crescimento todo, elas fecharam todos os rios dela, concretaram, criaram ruas, avenidas e não se tinha mais acesso a essas questões naturais da cidade. E faz poucos anos que surgiram projetos para trazer de volta esses rios para a cidade, porque perceberam que a qualidade de vida ambiental da cidade era ruim, perceberam que existia muita poluição e que a cidade estava alagando com as chuvas. É importante também lembrar que Seul está sendo tão trazida nas pesquisas, tão falado ultimamente, depois do que ocorreu com São Paulo ano passado e tantas outras cidades que alagaram devido à poluição, por ter coberto os rios da cidade que passavam no centro das cidades. Então, Seul ela se tornou uma das cidades que inspiram mais as pessoas atualmente, pensando nessa questão de qualidade de vida ambiental. Ter aberto os rios da cidade, ter criado parques lineares. Parques lineares são parques dentro da cidade que seguem uma linha. Eles não são igual os bosques e os outros parques que temos normalmente na nossa região aqui. Os parques lineares eles seguem uma avenida ou a margem de um rio, então são parques mais, vamos dizer assim, mais estreitos, mas eles seguem um certo percurso para as pessoas aproveitarem
aquele agente que tem naquele local. Então, somente a criação desse primeiro parque linear em Seul, que foi pegando um dos principais rios que passa no meio da cidade, já trouxe uma qualidade de vida gigantesca, melhorou valorizou a valorização imobiliária daquele local ali, valorizou muito aquelas construções de toda aquela região ali, que é uma região central da cidade, que estava, querendo ou não, um pouco desvalorizada porque ali era uma região como se fosse uma rodovia, uma circulação muito grande de veículos e pouco de pedestres. Então, as construções em si, elas estavam num local bom para o seu funcionamento, mas não tinham um valor imobiliário muito grande. Perceberam também que condições climáticas da cidade melhoraram, as chuvas vieram menos intensas, a temperatura elas variaram menos, porque em dias muito quentes, porque não tinha muito arborização, não tinha contato com água, não tinha nada, a cidade ficava muito quente. E nos dias muito frios, eram muito frios também. E percebia-se essas mudanças climáticas durante o dia mesmo. Então, só para trazer de volta, Seul ela é um exemplo de como a cidade foi planejada, pensando no planejamento urbano, tudo certinho, porque foi pensado nisso, foi pensado de que a cidade precisava disso para o seu bom desenvolvimento, foi pensando nisso que criou esse primeiro parque linear, mas criou-se todas as outras edificações, tantas formas da prefeitura valorizar esse local para melhorar esse local, para trazer qualidade de vida para as pessoas, porque aquele local precisava disso. Era a área central da cidade, a periferia em si, querendo ou não, ela já tem relações maiores com praças, parques, espaços naturais, que são os limites da cidade. Mas o centro da cidade estava prejudicado e foi uma forma que eles encontraram dentro do planejamento urbano de trazer qualidade de vida de volta. Mas falando assim, parece que o planejamento urbano ele é sempre uma coisa muito boa. O planejamento urbano ele tem seus inúmeros defeitos também. Não são defeitos, mas são pessoas que utilizam ele de uma forma errada. Muitas prefeituras, muitas pessoas importantes utilizam do plano diretor para fazer a cidade crescer para onde lhes convém. Então, convém para ele que ele tenha um terreno muito grande naquela região, que ele seja valorizado, então vamos fazer a cidade crescer para aquele local. Isso acontece muito. Muito, muito. Ou a pessoa mora em tal região e ela, sei lá, ela precisa que a escola do filho dela seja ali por perto. Então vamos pensar em toda uma região de educação, saúde e tal, perto da casa ali do fulano. Fulano que trabalha com isso na prefeitura. Então, são fraudes, são. Não sei se eu posso dizer que são fraudes, mas são problemas que ocorrem dentro do plano diretor também que devem ser observados. Vale lembrar que o plano diretor ele é desenvolvido pelas prefeituras, mas toda vez que ele é desenvolvido, obrigatoriamente tem que ser criados reuniões em Câmara de Deputados, aberta ao público, e o público está ali para discutir, para dizer o que quer, o que deseja, o que precisa, para criticar, para falar assim, não aceitamos isso. O público em si, as pessoas que moram na cidade, elas têm esse poder também de questionar e de fazer parte do desenvolvimento desse plano. O planejamento urbano, ele apresenta também muitas vezes uma grande desigualdade social dentro das cidades. Algumas cidades você percebe bem regiões onde são periferias, onde são favelas, ou ao mesmo tempo nem seja uma região assim de favela, mas seja uma região onde as pessoas que moram ali têm menos condições financeiras, e você percebe que, querendo ou não, a prefeitura valoriza menos aquela região. Por exemplo, tem muitas cidades que têm bairros que são considerados bairros da alta sociedade. E o que é fornecido pela prefeitura de infraestrutura para esses locais é diferente. Por exemplo, cidades que têm essas regiões, esses bairros mais valorizados, vamos dizer assim, tem as faixas de pedestre todas pintadas, não tem problemas com chuvas,
todo o sistema para colher a água da chuva ali funciona. Ali tá sempre em dia. O asfalto tá sempre lisinho. A arborização tá sempre correta. Os postes de energia, eles não têm os fios à mostra. Os fios estão todos subterrâneos, não estão atrapalhando nenhum tipo de arborização. Mantém a estética do local perfeita. Enquanto lá no bairro onde as pessoas têm as condições um pouco menor, você não vê essa qualidade toda. Você vê as ruas emburacadas, você não vê semáforos, você não vê as faixas de pedestre pintadas. Então, e isso tudo está no planejamento urbano. O planejamento urbano ele cria planos para um determinado tempo. Se são para 2 anos, 4 anos, o que for, tem que ser planejado para que a cidade evolua de forma harmônica. O que se espera é que, mesmo que seja uma região da cidade que você deseja um certo crescimento, tudo tem que estar se desenvolvendo bem. Não é porque uma região está trazendo mais lucro para a prefeitura que ela vai investir mais e mais e mais naquela e vai esquecer as outras. Entende? O plano diretor ele traz muita coisa sobre isso, muita coisa que nós deveríamos entender, deveríamos cobrar. Só que a maioria das vezes a gente não cobra porque a gente não sabe do que se trata o plano diretor, como é que ele funciona. O que nós precisamos entender é que na cidade nós temos as indústrias, a região industrial da cidade, onde a prefeitura deve valorizar da melhor forma possível aquela região, porque querendo ou não, ali é dali que sai, vamos dizer assim, a maior parte econômica da cidade. Aí temos os comércios. Nessa região dos comércios é uma região, na maioria das vezes, central da cidade. Pode ser várias regiões comerciais, dependendo do tamanho da cidade, mas a prefeitura deve pensar muito bem de como deve funcionar toda essa região. Tem a região das residências, tem a região relacionada à área da saúde, principalmente em cidades de médio porte, de médio a grande porte, a gente já percebe que tal região da cidade é onde estão as clínicas, é onde estão os hospitais. Em cidades um pouco maiores, você já reconhece 2 ou 3 lugares da cidade onde estão se aglomerando essas clínicas e esses hospitais. E tem as regiões da cidade onde tem todo um valor histórico, onde tem toda uma tradição a ser seguida, uma cultura que deve ser mantida. Muitas das cidades, elas possuem marcos de história, de tradição da cidade. Seja uma igreja, seja um edifício em específico. A maioria das cidades tem um local como esse. E esses locais são respeitados, devem ser respeitados. No plano diretor, um dos primeiros lugares a serem discutidos sobre as construções são esses lugares. Porque se você tem uma construção emblemática ali na cidade, é uma região, querendo ou não, valorizada, mas ao mesmo tempo você não pode permitir a construção de edifícios ao redor e de coisas que vão atrapalhar a visão desse elemento que tem um valor tão histórico, tão cultural na cidade. Para todos, de forma geral, sendo formados ou não nessa área, sendo entendidos ou não, sendo trabalhadores dentro do governo, da prefeituras ou não, para todos. É importante entender o planejamento urbano para você poder brigar pelas coisas que você deseja ter para sua cidade, para você querer melhor qualidade de vida para todo mundo que está morando ali, para você poder discutir e saber o que você está discutindo. Não é simplesmente dizer o que quer sem saber o que pode acarretar aquilo que você quer. O plano diretor em si, ele é para trazer um único objetivo em específico: uma qualidade de vida para a cidade como um todo, o bom desenvolvimento da cidade como um todo, não é de uma região específica. Então, estar preparado para discutir sobre isso é entender como funciona. E eu espero que um pouquinho do que eu tenha falado tenha feito vocês entenderem como funciona e estejam preparados para brigar em cima disso, para ter o que deseja, mas ao mesmo tempo entender
Poder entender também se por acaso o que você deseja não for possível para aquele local da cidade. Todo mundo quer o melhor para sua cidade, todo mundo gosta da cidade onde mora, todo mundo deseja esse crescimento. Então, eu espero que esse vídeo tenha aberto os olhos de vocês para entender bem como isso tudo funciona e correr atrás.